Igor Gadelha, eu quero avançar, no que o Yuri já trouxe aí no final da fala dele. A gente esperava, depois daquela reunião feita ali do comitê, que o presidente Bolsonaro adotasse um discurso mais ameno, para se alinhar um pouco mais com os outros integrantes desse comitê. E aí, como o Yuri citou, nós tivemos por volta, pouco antes das 11 horas da manhã, o comitê falando sobre distanciamento, sobre respeito à ciência e valorizando muito a questão da vacinação aqui no Brasil e sobre medidas de como tentar fazer parceria público-privadas para kits, para vacinas, enfim. Aí, meia hora depois, a gente tem o presidente Jair Bolsonaro criticando medidas que foram levadas pelo presidente do Senado ao comitê e essas questões passadas pelos governadores, e ele criticando essas medidas que são anunciadas por governadores e prefeitos. Ou seja, a gente está acompanhando mais do mesmo. De que forma que você olha para isso e para as consequências disso, mais uma vez, para todos nós que estamos ainda esperando um alinhamento de todas as partes? Olha, Evandro, está difícil aquela união nacional tão pedida pelo novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e está difícil também o próprio presidente Jair Bolsonaro assumir a coordenação dessa política nacional contra a Covid-19. Vale ressaltar que naquela reunião no Palácio da Alvorada, em que foi discutida a criação desse comitê, os presidentes da Câmara e do Senado cobraram que o presidente da República assumisse a coordenação de todo esse comitê e até mesmo aí dessas políticas. O presidente da República, no entanto, não participou hoje da coletiva ali, na verdade, do pronunciamento. Quem se pronunciou foi o presidente do Senado, o presidente da Câmara e o ministro da Saúde. Em seguida, o presidente deu um pronunciamento de forma separada, em que tentou ali explicar o novo calendário do pagamento do auxílio emergencial, mas também passou o seu recado. Evandro, há ali no Palácio do Planalto uma tentativa em curso já há algumas semanas de alguns auxiliares presidenciais de tentarem ali modular o discurso do presidente, de tentar enquadrar. Ele não gosta desse discurso, mas é uma tentativa ali de moderar o tom do presidente da República. Essa tentativa ela vem principalmente de dois auxiliares, do ministro das Comunicações, Fábio Faria, e também do secretário de Comunicação Social do Planalto, Almirante Flávio Rocha. Eles que têm dado ali as dicas para o presidente. Inclusive, nessa coletiva aí, o Fábio Faria até fala ali no ouvido do presidente e logo em seguida ele bota a máscara, depois que falou, quando os outros estão falando. Mas o presidente, com essas declarações, ele dá indicativos ali de que ele é indomável, de que nas convicções dele, ele vai permanecer ali até o fim mesmo que peçam a ele uma mudança no tom do discurso. Já foi pedido, mas o presidente não abre mão dessas falas, de dizer que a economia ela é tão importante quanto a vida, ou de insistir nesse discurso. O que mostra aí que o presidente, pelo menos aí no curto prazo, não pretende mudar no seu estilo. Ô Igor, só queria falar rapidamente de uma questão muito importante, que nós não estamos desvalorizando a vida de quem depende do comércio de serviço para viver, a dureza que essas pessoas estão passando, tanto os proprietários desses negócios quanto os seus empregados, que muitas vezes estão perdendo as suas vagas diante dessa situação que nós estamos vivendo aqui. Agora, a questão que nós discutimos aqui, é por isso que eu queria só rapidamente falar com você, é que se alinhe, então que esse comitê tome medidas que sejam aí, que tragam benefícios de cima a baixo, para a gente parar de ver discursos divergentes minutos depois um do outro. Sem dúvida, Evandro. E há também ali o presidente Jair Bolsonaro, ele tem cobrado muito os governadores nessas medidas, contra essas medidas de isolamento social, mas eu acho que o necessário são as medidas de isolamento social, mas é preciso também o auxílio do governo, não só para a população, como para as empresas. Até agora, já estamos aí há 4 meses, quase 4 meses do início do ano, já março, já estamos entrando em abril, e o governo federal ainda não anunciou aquele programa de socorro às empresas, com redução da carga horária, de jornadas e de salários ali, com a complementação do governo. Os empresários também precisam da ajuda do governo para que essas medidas de isolamento social adotadas pelos governadores, elas sejam realmente eficazes. Não dá para também ter o isolamento social sem o auxílio emergencial e sem a ajuda às empresas. 27 de janeiro, viu, Igor? Foi quando o ministro Paulo Guedes se comprometeu com o setor de bares e restaurantes para entregar uma solução em 15 dias. Foi em 27 de janeiro. Já passou, E agora o ministro está pedindo mais 60.
Eu ia até lembrar isso que você lembrou, porque antes de você sair de férias, você veio aqui no Visão falando sobre isso, Thaís Herédia, dizendo exatamente que as empresas estavam tendo que voltar a pagar todos os seus compromissos integralmente, sendo que ainda estavam tendo que permanecer fechadas por muitas restrições que estavam sofrendo regionalmente. Então, daqui a pouco, acho até ótimo você comentar sobre isso. Mas primeiro eu queria falar com o Leandro Rezende, porque um dos pontos que o presidente destacou nessa fala dele foi quando ele disse que problemas sociais gravíssimos poderiam vir a acontecer. Assim mesmo, no futuro, Leandro Rezende, acho que o dono da caneta BIC ainda espera que piore, hein? Pois é, Carla, os problemas sociais gravíssimos estão postos, estão aí aos olhos de quem quiser ver. São dois os destaques que eu queria fazer sobre essas falas do presidente. Um até Evandro e Igor agora tangenciaram, eu queria só deixar bem claro para quem está nos assistindo. Numa diferença aí de poucos minutos, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, veio a público dizer que é importante usar máscara e é importante manter o isolamento. Minutos depois, questões de muito poucos minutos depois, o presidente falou: não é ficando em casa que nós vamos resolver esse problema. Ou seja, são dois discursos totalmente antagônicos do ministro da Saúde e do chefe dele. As pessoas ficam se perguntando, ora, quem a gente deve seguir? Leandro. O ministro da Saúde ou o presidente? Leandro. Sim, Carla. Leandro, desculpa te interromper, mas eu até gostaria de pedir, você recitou aí o ministro da Saúde falando sobre a importância do uso de máscara e em seguida o presidente Bolsonaro sendo orientado pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, a colocar a máscara. Eu vou pedir até que a gente separe essa imagem para mostrar, assim que estiver disponível, que me avise, por favor. Continua, Leandro, desculpe. Não, é importante mesmo, até o Igor mencionou isso, porque o ministro vai ali no pé do ouvido do presidente Jair Bolsonaro, a gente está vendo aí agora exatamente, o presidente terminou de falar e aí ele foi para trás ali para ouvir o pronunciamento do ministro João Roma da Cidadania. E aí o Fábio Faria vai ali no ouvido do presidente Jair Bolsonaro, ato contínuo, ele coloca a máscara de proteção contra o coronavírus, ele não estava usando, a gente está vendo aí o momento exato em que Fábio Faria parece estar orientando o presidente a colocar esse acessório que é fundamental para a gente conter a propagação do vírus. E aí, Carla, só para terminar aqui, quando o presidente fala em problemas sociais gravíssimos que estão por vir. Bom, a realidade está nos mostrando que esses problemas sociais já estão colocados. A gente tem número recorde de desempregados, mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, segundo o IBGE. A gente tem milhares de pessoas em filas de UTI, milhares morrendo todos os dias para a Covid-19. Esse é um problema social gravíssimo que a gente está vivendo neste momento. E a gente ainda tem outros tantos. Poderia citar aqui até um estudo que o Yuri Pita trouxe há algumas semanas aqui do Banco Mundial, mostrando que a pandemia causada pelo coronavírus pode fazer com que 70% dos estudantes brasileiros não aprendam a ler e compreender um texto simples. Então, são muitas as facetas, são muitos os problemas sociais que já estão colocados, eles não estão por vir.